Hoje o tema da nossa aula é 5 passos, papel e caneta na mão, que eu vou te trazer 5 passos para você ter mais consistência e não correr o risco de desistir dos seus sonhos profissionais. Fala sério, gente, já é uma sofrência, já é uma dificuldade, já é um super desafio da gente tomar uma decisão, da gente encarar uma nova vida, uma nova carreira ou uma nova jornada. Enfim, quando a gente resolve seguir o nosso sonho profissional, tomar essa decisão para seguir o nosso sonho já é um super desafio. Agora, além dessa decisão que você tem que tomar, que é essencial para que as coisas mudem, qual que é o outro ponto muito importante? Consistência. Concluir os planos. Porque de nada adianta você tomar uma decisão hoje e daqui a pouco você desistir. Tá muito difícil. Você não conclui. Então, todo o exercício, todo o trabalho que você tem, toda a coragem que você tem que tirar de dentro de você para tomar a decisão é meio que jogado por água abaixo. De nada vai adiantar você assistir essa live e aprender os 5 passos para você ter consistência profissional se na hora H você pegar e simplesmente desistir. Se na hora H que você precisa tomar a decisão, você não tiver a coragem de tomar a decisão. Se na hora que você tiver que falar, tá, agora vai, você não dá essa palavra do tá, agora vai. Então, assim, para ter consistência, tudo exige, tudo é necessário, quer dizer, o começo da consistência, não adianta você se preocupar em ter consistência se você não vai conseguir primeiro dar o pontapé inicial. O passo inicial você precisa dar. É a única coisa que eu preciso. Antes de você trabalhar a consistência, você tem que pensar, eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho que dar um passo inicial. Esse é o primeiro ponto. Beleza? E aí, a partir disso, eu quero trazer para você. Então, eu vou trazer os 5 passos para você ter consistência. E não desistir. Para consistência. Certo? Tá, legal. Eu vou trazer os 5 passos e o primeiro passo disso é o clareza do seu porquê. Esse é o primeiro passo. Prestem atenção. É muito importante que vocês tenham clareza, entendam o porquê aquele sonho é um sonho. Tá fazendo sentido? O porquê. Porque se você não tem clareza do porquê aquilo é importante para você, do propósito, é o famoso propósito, né? Tem tanta gente fantasia tanto com essa questão de propósito, mas o propósito nada mais é do que entender o porquê você está fazendo o que você está fazendo, o porquê aquele sonho é para você. Então, ter clareza do seu porquê é essencial, é o primeiro passo que vai te ajudar a não desistir dos seus sonhos. Por quê? Porque na hora que você pensar em desistir, você vai voltar lá e de preferência não, é obrigatório você ter escrito os seus porquês num papelzinho. Por quê? Porque na hora que você pensar em desistir, você volta lá para você reavaliar os seus porquês. E isso vai te reenergizar. E quando eu falo de porquê, eu estou falando em propósito em 3 níveis. Como assim, Carol? 3 níveis. Um porquê no nível do eu, um porquê no nível do nós e um porquê no nível do todos nós. O porquê no nível do nós, o seu propósito. Não, vamos começar no nível do eu. É como se fosse um gráfico, sabe aqueles gráficos de bolinhas que uma vai tá lá no centro, aí a outra engloba a outra, aí a outra engloba a outra? É essa a ideia. É essa a ideia do propósito. Por quê? Porque você tem que ter propósito, você tem que ter porquês para aquele sonho nos 3 níveis. Um porquê pessoal, próprio, seu mesmo, tipo, por que você quer alcançar esse seu sonho profissional? Por que você quer mudar de carreira? Por que você quer esse novo estilo de vida para sua carreira? Porque para você, o pessoal. Então, por exemplo, vamos supor que você está pensando em mudar de carreira e hoje você trabalha numa empresa e você quer empreender.
Vamos dar esse exemplo bem genérico. Tá, porque para você, pessoa, isso é importante. Carol, porque você está realizando um sonho. Porque se eu conseguir empreender, eu vou conseguir ter flexibilidade de horário, isso é tão importante para mim. Porque eu gosto de poder organizar minha rotina do jeito que eu quero. Porque eu quero poder arriscar e ir além. E isso é muito importante, ter esses riscos, ter esses desafios, para mim é muito importante na minha vida. Enfim, você vai ter que descobrir os seus porquês. Você tem que se auto-questionar. Por que que é importante para mim eu realizar esse objetivo, eu alcançar esse sonho? E comece a escrever uma lista. Porque se eu começar a empreender, eu posso faturar X mil reais e isso muda meu estilo de vida. Porque se eu mudar para esse emprego, eu vou conseguir tirar um prolabore, se eu empreender, né? Eu vou conseguir tirar um prolabore de, sei lá, 10 mil reais e eu vou poder comprar o carro dos meus sonhos. Enfim, não sei. Pode ser questões mais materiais mesmo, de tipo de compras, de viagens e tudo mais, mas pode ser questões mais emocionais, questões de sentir, questões que você olha e fala, nossa, isso é muito importante para mim. E é uma questão só emocional. Então, você tem que ter os seus porquês bem claros nos 3 níveis. Do eu, do nós e do todos nós. Já te expliquei do eu. Aí você vai para o próximo nível, dos seus porquês, do seu propósito. Que é o quê? O nível do nós. O nível do nós é o seguinte: você vai pensar no coletivo que está próximo a você. Quem é o nós? O nós é você e sua família, você e seus amigos, você e os seus parentes mais próximos. São as pessoas que estão diretamente próximas a você. Qual é o impacto desse seu sonho profissional na vida dessas pessoas? O quanto vai ser bom para essas pessoas e para você também conseguir, por exemplo, realizar, conquistar esse seu sonho. Então, você tem que ter clareza disso. Você tem que ter clareza do porquê para nós esse meu sonho é muito importante. Dá exemplo, Carol. Dou exemplo. Por exemplo, você quer... Vou continuar nesse exemplo que eu dei. Você trabalha hoje numa empresa e você quer empreender. Legal, legal. Aí você vai pegar e você vai pensar o seguinte: bom, eu quero empreender e a partir de agora, então, eu vou ter mais horários para ficar... Eu vou pegar a tarde inteira e vou poder ficar com os meus filhos. Não sei, imagina que você tenha filhos. Eu vou empreender e o meu negócio eu vou trabalhar de manhã e de noite. De tarde eu vou pegar e ficar com meu filho. Pode ser uma opção. Para nós, eu vou pegar, eu vou entrar, eu vou empreender, porque eu quero, a partir de hoje, conseguir pagar uma viagem, fazer uma viagem em família e pagar para toda a família poder viajar comigo, coisa que hoje, sem o CLT, eu não consigo por conta do meu salário, mas se eu empreender, eu vou conseguir faturar mais e eu vou poder financiar, bancar uma viagem para minha família. É um propósito do nós. Vocês estão vendo? São desde coisas pequenininhas até coisas maiores, até objetivos que falam, nossa, meu Deus, é o meu sonho poder ficar a tarde inteira cuidando, lidando com os meus filhos. Ou então não, eu quero empreender porque eu quero que no período da manhã eu quero trabalhar a partir do meio-dia. E todo o período da manhã eu vou fazer caminhada eu e meu marido, vou mudar meu estilo de vida. Então perceba, mudar o seu estilo de vida é um porquê do eu. Porque se eu conseguir começar a trabalhar nesse meu sonho, nessa minha meta, eu vou conseguir mudar meu estilo de vida. Isso é uma meta do eu, é um propósito do eu. Porém, não, eu vou mudar meu estilo de vida porque eu vou começar a fazer caminhada com meu marido, não sei o quê. Aí é uma meta do nós. E aí eu vou ajudar ele a se desenvolver também nesse sentido. Então, você percebe? As metas, muitas vezes, podem ficar muito próximas. Eu quero viajar para Disney, uma meta do eu. Não, eu quero viajar para Disney e levar toda a minha família comigo. É uma meta do nós. Então, é muito importante você ter isso escrito no seu papelzinho, para que você não corra o risco de mais para frente você olhar e falar, por que eu tô fazendo tudo isso? E na hora que as coisas estão ruins, acredite em mim, na hora que as coisas estão ruins, você não consegue ver um motivo bom. Você tá negativo,
Você só olha para aquela situação e fala: meu Deus, eu só quero desistir, não tem porquê que eu tô fazendo isso, eu vou desistir de tudo isso. Sendo que, na verdade, tem um monte. Só que você não pode parar para escrever esses porquês na hora que a casa já caiu. Você tem que escrever antes para você não deixar a casa cair. Essa é a grande diferença. Isso é a importância de um plano, de fazer as coisas com coerência, porque assim você tem muita mais facilidade de manter a consistência das suas ações. Beleza? Show! Então eu expliquei o propósito do eu, o propósito do nós, e agora eu vou explicar o propósito do todos nós. O propósito de todos nós, a gente olha para um nível mais global, num nível um pouquinho mais expandido. Não é só você e a sua família, você e os seus amigos, você e os seus parentes, não. Você olha um pouquinho maior. Você e as pessoas que vão ser impactadas pelo seu trabalho. Precisa ser você e o mundo? Não, não precisa ser você e o mundo, sabe? Às vezes a gente fica, né? Nossa, mas eu sou tão pequena, como que meu trabalho vai impactar o mundo? Pode impactar o mundo? Pode, mas às vezes você pode considerar o seu bairro. Você pode considerar o todos nós, o seu bairro, os seus vizinhos, enfim, as pessoas que você vai impactar com o seu trabalho. Mesmo que às vezes indiretamente. Então você vai considerar, tá, o que eu vou, o que eu posso trazer, o que eu posso trazer não. De certa forma, o que o meu trabalho pode trazer para essas pessoas e que vai me motivar a continuar? Qual é o impacto que o meu trabalho vai trazer para essas pessoas, para que eu olhe para essa realidade e fale, meu, isso não é só por mim. Eu não vou continuar só por mim. Eu não vou continuar só pela minha família. Eu vou continuar por esse coletivo. É essa visão de coletividade. É essa visão de que todos nós merecemos. Eu vou continuar não só por mim, não só por nós, eu vou continuar por todos nós. Para que você olhe para a sua carreira, para que você olhe para o seu sonho, para os desafios que você vai enfrentar, porque você vai enfrentar desafios, não tem jeito, mas para que você olhe isso e fala, não, calma, tem um porquê maior, eu vou continuar. Tá desafiador, mas eu vou conseguir. Por quê? Porque eu tenho todos nós está ali do meu lado, para eu olhar e falar, cara, eu vou continuar. Porque vai ter dias, entenda isso. Vão existir dias que você tá um caquinho de lixo, que você não vai querer saber dos seus sonhos pessoais, que você não vai querer saber dos seus sonhos da sua família. Só que aí, às vezes, a sua causa, que é o todos nós, faz com que você olhe e fale, tá, eu não quero saber de mim, eu não quero saber da minha família, mas eu quero saber de todos nós. Ou vice-versa. Vai ter dias que você não quer nem saber de causa, você não quer saber de nada, não. Você quer que todo mundo se lasque. Ah, vocês estão precisando, então vocês se virem. Mas vai ter dias que você vai estar pensando assim, só que aí você vai olhar e falar, não, mas espera, tem os meus objetivos pessoais, tem os meus sonhos pessoais. E aí você começa a dar valor, sabe? Para o que você realmente está sentindo no sentido do eu. Então, ter esse propósito nesses 3 níveis te ajuda a equilibrar, te ajuda a ver sob essa perspectiva de que um dia eu vou estar mais legal e eu vou me preocupar com o meu propósito, com os meus porquês do eu. Outro dia, eu brigo com alguém da minha família e aí você não tá nem aí do porquê que você tá naquele sonho, ralando, suando. Você não quer saber dos outros. Mas aí você quer saber de você e você quer saber dos outros do coletivo. Então, entende? Dessa forma, tendo clareza dos seus porquês nos 3 níveis, você consegue ter muita força para se manter no seu sonho, se manter na sua meta. Fez sentido, gente? Bom, além disso, o que mais que é importante você ter muita clareza na hora de definir os seus objetivos para que você consiga manter a consistência, para que você não desista dos seus sonhos. Outro ponto muito importante, ter um bom plano de ação. Essa caneta ruim. Um bom plano de ação. Carol, como assim ter um bom plano de ação? Exatamente, você precisa ter um bom plano de ação para você ter, claro, o seu objetivo final.
e as metas. E as pequenas metas. O que isso significa, gente? Significa que se você tiver um bom plano de ação, você vai conseguir saber a sua evolução, acompanhar a sua evolução. Entenda isso. Se você define um sonho profissional no impulso, ou sem ter estudado, sem ter avaliado quanto aquilo é importante para você, você vai pegar, em algum momento, você vai olhar para aquilo e vai falar, pera, mas eu tô fazendo tanta coisa e parece que eu não tô evoluindo, parece que eu não tô crescendo, parece que as coisas não estão dando certo. E eu te falo o seguinte, se você não tiver um plano de ação muito alinhado com um destino final, com um objetivo final bem definido e com pequenas metas, você vai olhar para aquilo e você vai falar, não sei, parece que eu estou estagnado e eu acho que eu vou ter que desistir. As chances de você desistir são muito maiores. Por quê? Porque você não tem um bom plano de ação. Porém, quando você olha para aquela situação, para aquela realidade que não tá legal, porque eu tô falando no momento de desafio, eu tô falando na hora que você está pensando em desistir, e você tem um plano que você sabe os seus porquês e que você sabe qual é o objetivo final de uma forma muito clara, você já olha e fala, não, calma, tem esse objetivo final e deixa eu ver as metas, as pequenas metas. Divida o plano grande, o destino final, em pequenas partes. Por quê? Porque aí você vai percebendo a sua evolução. Aí você fala, tá, eu tô pensando em desistir. Mas aí você olha para trás e fala, pô, mas eu já concluí essa meta. Pô, já foi um desafio e eu consegui concluir essa meta. Não vou desistir, não. Eu vou continuar. E aí, isso te dá motivação. E isso faz com que você olhe para aquelas pequenas metas que estavam, nossa, que foram tão desafiadoras para concluir. Você olha para isso e fala, tá bom, realmente, eu estou no meio do caminho, ou eu ainda estou no início, eu concluí algumas metas, mas ainda tem uma grande meta no caminho. Só que aí você para de olhar para o destino final como única referência e você começa a olhar para sua pequena meta como única referência. É um grande erro na hora que a gente traça um plano de ação, eu falo isso para todos os meus alunos, para todos os meus clientes, que é o seguinte, a gente traça um plano de ação, ponto de origem e ponto de partida. Traçou, legal. E aí, a gente está aqui no ponto A, né, no ponto de origem, e a gente quer chegar aqui. A gente só fica olhando para cá. Só que tem todo esse caminho até você chegar, para você percorrer. E se você fica só olhando para cá, às vezes você tá aqui, você anda 1 milímetro, você fala, putz, mas ainda tá muito longe. Caraca, mas foi tão desafiador, foi tão sacrificante. Não vou dar conta. Só que o grande erro é que você não dividiu o plano em pequenas metas. Por quê? Porque o objetivo final tem que estar claro, tem que estar aqui. Mas aí eu tenho 4, 5, 6 metas aqui durante esse caminho. Ao invés de eu olhar para essa meta final como meu grande foco, eu vou olhar para qual? Para a meta mais próxima, para a pequena meta mais próxima da onde eu estou. Porque aí eu tenho uma meta muito mais próxima, muito mais tangível, muito mais alcançável. E aí isso te estimula a continuar. Isso te estimula a não desistir. Por quê? Porque talvez da grande meta, do grande objetivo, se você ainda esteja longe. Mas provavelmente da sua pequena meta você vai estar muito próximo. E aí você ganha gás, ganha combustível para não desistir. Fez sentido isso para você? É muito importante. Porque eu canso de ver pessoas que falam, vou desistir. E aí, quando eu vou perguntar para ela, tá, mas você tem consciência dos seus porquês, mas você tem um plano de ação com pequenas metas bem definidas, as pessoas falam, do que você está falando? Por isso que as pessoas desistem com tanta facilidade. E talvez, se você já desistiu, todo mundo já desistiu de alguma coisa um dia. Para pensar se você tinha esses dois, eu tô falando 2, hein, por enquanto. Tem 5 no total. Mas para pensar se você tinha esses 5 pontos bem definidos. E até agora que eu te expliquei 2. Mas provavelmente sua resposta vai falar não. Porque se você tivesse, provavelmente você não teria desistido. A não ser que algo tivesse realmente perdido o sentido para você. E aí tá tudo bem. O terceiro ponto que vai te ajudar a não desistir é o quê? Fazer a reavaliação do plano. 3. Reavaliação
do plano. Tá, como assim, Carol? Exatamente. Você precisa reavaliar o seu plano para que você consiga manter ele ajustado com a sua realidade. Deixa eu explicar melhor. Toda vez que a gente vai criar um plano, a gente cria o plano no momento presente, correto? Certo, ninguém cria, impossível, todo mundo só vive no momento presente. Só que às vezes, o momento presente, o momento que você está vivendo hoje, tem uma realidade A. E às vezes, meses depois, e às vezes é questão de pouquíssimos meses depois, acontece alguma coisa na sua vida que transforma essa realidade que você estava vivendo hoje e transforma numa realidade B. E aí aquele plano todo que você fez vai cair por água abaixo? Aqueles seus sonhos, aqueles seus objetivos tem que cair por água abaixo só porque a realidade se tornou de A para B? Claro que não. Claro que não. E tá aí a importância da reavaliação do plano. Porque você, na reavaliação, você vai reajustar o plano. Entenda isso. Então, Carol, eu tô aqui, tô executando os planos, tenho os meus porquês bem claros, tenho as minhas pequenas metas, eu tô com foco, mas alguma coisa mudou na minha vida. E às vezes para bom, para o melhor, ou às vezes para o pior, não importa, alguma mudança aconteceu na minha vida que desajustou algumas questões do meu plano. Tá, o que você vai fazer? Reavaliação. Reavaliação para simplesmente olhar e avaliar. Tá, o quanto que esse meu plano continua ajustado? O quanto que esse meu plano continua certeiro para o alcance desse meu objetivo profissional? Às vezes, não acontece nada de demais na sua vida. Às vezes, a sua vida continua na mesmice. Só que, mesmo assim, eu indico de que, mais ou menos de 3 em 3 meses, tem gente que gosta de prolongar um pouquinho mais essa reavaliação. Eu gosto de fazer de 3 em 3 meses, que eu acho que é tempo suficiente para você reavaliar realmente, reajustar o seu plano. Que é o quê? Não mudou nada na minha vida. Eu tô lá com os planos, tô com as minhas pequenas metas. Mesmo assim, pegue novamente o seu plano e avalie. Poxa, isso aqui eu continuo com o mesmo objetivo? Isso aqui continua alinhada com o que eu quero? Isso aqui continua condizente com quem eu sou? Por quê? Porque às vezes não mudou nada na sua vida exterior, mas mudou algo aqui dentro de você. Algum sentimento, alguma sensação, alguma coisa dentro de você começa a inclinar para um outro lado. E aí você vai ficar seguindo um plano que você olha e fala: meu, não tem nada a ver isso. Eu tô no outro caminho. Eu não quero mais continuar nesse lado. E aí, o que você tem que fazer? Reavaliar o plano, reavaliar os seus porquês. E aí, de repente, reavaliar as suas metas. Porque quando você começa a reavaliar as suas metas, você começa a reescrever algumas outras metas. Às vezes, o seu objetivo principal vai ser o mesmo, mas às vezes ele pode mudar e tá tudo bem. Lidar com essas mudanças, desde que as mudanças realmente aconteçam dentro de você, é extremamente importante para sempre ser efetivo, para sempre ter um porquê o seu plano, para você sempre querer conquistar aquilo que você está buscando. Porque senão você pode perder o interesse naquela conquista. E aí é lógico que você vai querer desistir. Por quê? Porque aí também nem faz sentido você querer continuar numa realidade que você nem deseja mais. Aí você fica lá sofrendo para alcançar um objetivo e aí você vai avaliar e fala: meu, eu nem queria mais isso. Sabe quando, sei lá, você quer comprar um carro e aí você apaixona no carro, sei lá, num Fit, no Honda Fit. Se apaixonou, você fala: nossa, que Honda Fit maravilhoso, é esse carro que eu quero. Nossa, eu vou batalhar, eu vou juntar dinheiro, eu quero esse carro, eu quero esse carro, eu quero esse carro. Beleza. Essa é a sua meta, e aí você quer esse carro. Só que aí, meses depois, lança um novo carro, que é um carro que você fala: meu Deus, esse carro é tudo que eu sonhei. Só que é um outro carro, a sua meta, o seu plano, tá tudo totalmente alinhado para o Honda Fit. Só que você nem quer mais o Honda Fit. Adianta você ficar se matando para conseguir o Honda Fit? Não. Só que se você não faz a reavaliação do plano, você vai continuar naquele plano falando: por que eu tô fazendo isso mesmo? Eu nem sei mais porque. Eu nem quero mais o Honda Fit.
Por isso que esse reajuste. Você vai querer continuar tendo um carro novo, só que mudou o modelo. Deu para entender, gente? Por isso que a reavaliação de 3 em 3 meses é muito importante para você se manter alinhado, se manter ajustado aos seus objetivos. Entenderam o terceiro ponto? Então, recapitulando. Primeiro ponto, clareza dos seus porquês. Ter um propósito a nível do eu, do nós e do todos nós. Segundo ponto, ter um plano de ação bem definido com pequenas metas para que você não fique focando tanto no distante e foque na meta mais próxima que vai te levar pouco a pouco ao seu destino final. E o terceiro plano, o terceiro passo é faça a sua reavaliação constantemente. Toda vez que existir uma grande mudança externa na sua vida, ou se nada muito diferente acontecer, faça de mais ou menos uma média de 3 em 3 meses para perceber as mudanças internas. Que às vezes você pode falar, não, tá tudo bem, reavaliei, validei novamente o plano, continuo com os mesmos desejos. Ou não. Ou então você pode falar, não, algumas coisas mudaram, deixa eu reajustar aqui o plano, para que você continue desejando o seu objetivo. Maravilha? Tá. E o quarto passo, já falamos, 1, 2, 3. Quarto passo, que é, presta atenção, esse quarto passo é muito importante. O quarto passo, aprenda a ser antifrágil. Como assim, Carol? Aprenda a ser antifrágil. Exatamente isso que eu tô falando. A questão do antifrágil é, diferente do que vocês pensam, a maioria das pessoas falam sobre resiliência. Ah, você tem que ser resiliente, resiliente, resiliente. Ser resiliente é bom, mas o melhor é ser antifrágil. Como assim, Carol? O antifrágil, uma pessoa antifrágil, é aquele tipo de pessoa que, diante de uma dificuldade, ele não só encontra maneiras de superar essa dificuldade, mas também ele cresce com essa adversidade. Ele não é apenas resiliente, porque uma pessoa resiliente, o conceito de resiliente é aquele que pode ser esmagado, tipo, sofrer um grande problema na vida dele e se recuperar, voltar para o seu estado original. O antifrágil não. Ele vai ser esmagado, sofrer um grande problema, um grande desafio, mas ele não vai voltar para o estado original dele. Ele vai crescer a partir disso. Ele vai se desenvolver. Os desafios são encarados como uma forma de desenvolvimento para a pessoa antifrágil. Então, entenda, às vezes a gente quer ser muito resiliente e a gente acaba perdendo a visão das situações. Então, assim, não, eu sou resiliente, eu não desisto. E o oposto de resiliente e frágil é o quê? Resiliente e antifrágil é o frágil, né? Que aí, em qualquer problema já estoura, já desiste e tudo mais. Mas a maioria das pessoas fala, seja resiliente. Eu não falo para você ser resiliente. Eu falo para você ser antifrágil. Inclusive, tem um livro que chama Antifrágil, que explica com bastante detalhes esse conceito. E no caso do antifrágil, você consegue crescer, você consegue se desenvolver. E o resiliente não. Por quê? Pensa, como que chama? Garrafa PET. Aquelas garrafas PET de Coca-Cola, de refrigerante, se você amassa ela fica toda torta, toda destruída, certo? Certo. Mas se você vai lá e sopra bem forte ela por dentro, ela volta. Ela volta a ser. Ela tá amassada, ela tá arranhada, mas ela volta a ser uma garrafa. A garrafa PET é um exemplo de material resiliente que volta para o seu tamanho original depois que foi massacrado, depois que sofreu algum problema. Certo? Beleza. O cristal. O cristal é um exemplo de material frágil. Por quê? Se você derruba um cristal, já era. Ele não vai voltar para o seu tamanho original. Você pode até tentar remendar, mas já era. Acabou. O cristal se destruiu. E antifrágil?
antifrágil. A única pessoa, os únicos seres que têm essa capacidade de crescer pela dor, pelo estresse, somos nós, seres humanos. Por quê? Porque com o estresse, tem muita gente que arrega. Tem muita gente que segura as pontas, que é o resiliente. Quem arrega é o frágil. Quem segura as pontas é o resiliente. Mas quem cresce com o desafio, quem cresce na dor, é o antifrágil. E a partir do momento em que você assume esse conceito de antifrágil, você começa a ver os seus problemas como uma oportunidade de crescimento. E não como, nossa, isso é um grande problema, socorro, que causem a minha vida. Não, você olha isso como uma oportunidade de crescer, como uma oportunidade de ser uma pessoa mais desenvolvida, mais evoluída, de encarar aquilo e depois daquilo, pronto, eu tô pronta para outra. E aí a forma como você encara os seus problemas fica muito mais leve. E aí você tem muito mais força para você se expor a novos riscos, porque a vida é um risco. Então, quando você começa a trazer essa noção de antifrágil para sua vida, os riscos existem e você fala, beleza, pode vir que eu vou encarar e vou crescer ainda com isso. Vocês percebem o quanto que é importante ser antifrágil ao invés de resiliente? Resiliente também é legal. Mas assim, aconteceu um problema, você volta para onde você está. Não, é antifrágil. A Má perguntou se existem serviços para se tornar antifrágil ou é só com a experiência da vida mesmo. Má, o melhor exercício é você avaliar depois que as coisas aconteceram. Como assim? Na hora em que as coisas estão acontecendo, principalmente na hora do problema, a gente muitas vezes não consegue enxergar, ter clareza de como as coisas estão acontecendo. A gente acaba se distorcendo, se envolvendo emocionalmente com o problema. E aí, duas coisas vão ser cruciais. A sua mentalidade. Então, o quanto aquilo vai te detonar por dentro, te detonar emocionalmente. Então, a sua mentalidade já tem que estar configurada. Não, eu sou antifrágil, sou antifrágil, eu sou antifrágil. Que é o quê? Eu vou crescer com esse problema, vou encontrar solução e coisas melhores estão por vir. Então, a sua mentalidade é essencial de ser readaptada. Mas um segundo ponto que você pode fazer é, depois que aquele problema foi concluído, você avalia quem eu era antes desse problema e quem eu sou depois desse problema. Por quê? Porque aí você vai começar a perceber. Eu cresci, eu me transformei, eu evoluí do que eu era antes do problema e do que eu estou agora? Sim. Opa, então eu apliquei quanto? De 0 a 10. Me transformei 7. Eu poderia ter me transformado mais? Eu poderia ter me fortalecido mais? Poderia. O que faltou para mim? Faltou a inteligência emocional. Faltou eu respirar um pouco mais fundo, eu fui um pouco impulsiva. Enfim, você vai pensar o que faltou para você começar a se reconhecer também como antifrágil. Porque senão fica um conceito por puro conceito. E aí, conceito por puro conceito, a gente escuta as coisas e não sente. Você precisa se sentir antifrágil. Entende? Isso é muito importante. Então, crie essa mentalidade. Estou trazendo esses conceitos agora para vocês. Criem, então, essa mentalidade na mente de vocês. Eu sou antifrágil. E depois que aconteceu uma situação, um desafio, alguma coisa que você enfrentou, avalia quem eu era antes, quem eu fui depois. E quanto que eu evoluí. Às vezes você vai perceber, não, eu fiquei pior depois. Opa, então você foi frágil. E aí, o que eu posso fazer para melhorar? Ou não, voltei no mesmo estaca, eu fui só resiliente. Não é legal também. Não, eu cresci, eu evoluí. Tá, quanto? 0 a 10, faz uma gradação. Eu cresci 3. Não estou muito melhor depois disso, mas eu cresci. Opa, eu já comecei a ser antifrágil. Até que uma hora você olha e fale, eu cresci pra caramba, eu sou outra pessoa depois desse problema. Deu para entender? É essa a ideia, esse desafio. Show? Então, gente, aí temos o quinto elemento para você não desistir, para você ter consistência. E o que é esse quinto elemento? É você
ter compaixão com você mesmo. Compaixão consigo mesmo. Compaixão com você mesmo. O que isso significa? Aprender a descansar, minha filha. Aprende a descansar. Aprende a dar uma pausa na hora que o negócio precisa ser pausado. Tenha compaixão com você mesma, sabe? Sabe, gente? A gente às vezes é tão duro com nós mesmos. Com os outros a gente fala, nossa, mas você tá tão cansado. Sabe? Vai descansar um pouco, você não para. Só que aí quando é com a gente mesmo, é só chibatada. Psh, psh, psh. Não posso parar, não posso descansar, não posso fazer nada. Aprenda a ser gentil com você mesmo. A gente fala tanto sobre gentileza. Poxa, gentileza é a coisa mais linda do mundo. Só que não é só com os outros, não. É com a gente. Aprenda a ser gentil. Eu não tô falando pra você ser preguiçoso, de forma alguma. Mas eu tô falando para você aprender a olhar para situações e falar, meu, eu não tô parando, eu preciso dar uma descansada. Deixa eu ficar um pouco livre hoje. Deixa eu silenciar. Novamente eu vou falar para essa questão do silenciar. Por quê? Porque você não consegue silenciar a sua mente, silenciar os seus sentimentos, se você não para, se você não descansa. Porque a mente está o tempo inteiro trabalhando. Então, aprende. Meu, eu tô muito cansada. Vai descansar, vai dormir, literalmente. Não é para falar, eu vou descansar lendo livro. Não, lendo um livro você não tá descansando, você tá lendo um livro. Às vezes você precisa ir dormir. Eu vou descansar assistindo uma série. Você tá assistindo uma série, você não está descansando. Entenda isso. Às vezes o que você precisa é de algumas horinhas de sono ou alguns minutinhos de sono. Sabe, tem muita gente que trabalha home office hoje em dia e à tarde fica morrendo de sono, morrendo de cansaço, não sei o quê. Por quê? Porque não se permite tirar 10 minutinhos. 10 minutos não vai adiantar de nada, provavelmente. Às vezes até adianta. Mas, sei lá, 15 a 20 minutinhos, meia hora, tira um cochilo. Isso talvez te dê um gás. Só que aí é tanta pressão que a gente põe em nós mesmos que fala, não, eu não posso descansar. Não, eu não posso ficar aqui dormindo, ou eu não posso fazer um telefonema para alguém que eu gosto no meio da tarde, porque é horário de trabalho, ó, tem que ser produtivo, principalmente quando a gente é autônomo, ou empresário, empreendedor, que a gente trabalha para nós mesmos. E a gente fica nessa pressão, tem que ser produtivo, e não descansa. Ou então estamos no home office, fala, não, sacanagem com os meus empregadores, eu não posso deixar eles na mão. Mas quem disse? Você está sendo mais produtivo. Você está sendo mais efetivo, você está sendo gentil com você mesmo. E às vezes é isso que a gente precisa, um pouquinho de gentileza com nós mesmos, um pouquinho de descanso é o suficiente para a gente não desistir de um plano inteiro. Então, se você tem um sonho, você fala, mas eu estou cansado demais para isso, descansa, meu bem. É melhor você descansar agora do que mais para frente você pegar e desistir, porque você não aguentou o tranco. A gente não é super-heroína, super-herói, não é. Então, aprender a lidar com isso vai te ajudar muito a ter consistência e não desistir. Fechado? A Van concordou, a Grazi falou que está aprendendo esse estágio, eu aprendi o quanto é preciso dedicar um tempo a nós mesmos. Exatamente. Sabe? Dediquem tempo a vocês. Tem o seu tempo de estudar, tem o seu tempo de descansar, tem o seu tempo de refletir. Ter um tempo de refletir. O que é um tempo de refletir? Sei lá, fica sentada no sofá, deitada na sua cama, olhando para cima, pensando. Porque você tem que ter o tempo de silêncio, mas você também tem que ter o tempo de pensar. Só que a gente quer pensar enquanto está trabalhando, ou então pensar na hora que está deitada, à noite, na hora que está indo dormir. Tem muita gente que fala, eu sofro de insônia, eu não consigo dormir à noite. Eu falo, tá, por quê? Porque eu não paro de pensar. Eu falo, tá, mas você tem outros momentos para pensar no dia? Não, a única hora que eu tenho para pensar é na hora de dormir. É lógico que você vai, a sua mente, você, o seu corpo, tudo em você quer evoluir. Então você vai precisar pensar sobre a sua vida, certo? Se você não tem nenhuma hora da sua vida para pensar, a única hora que te sobrou, que você fica em silêncio, quieta, sem fazer nada, é na hora de deitar na cama e dormir. É lógico que você não vai conseguir dormir, porque você vai estar pensando nas coisas. Né?
A Má falou que precisa se esforçar para descansar, hoje vejo como é importante. Exato, aprender, sabe? Ficar tranquila, descansar e falar, tá bom, eu vou descansar mesmo. E o que você tá fazendo? Porque a gente tem vergonha, né? Uma vez, eu lembro que... Gente, essas coisas também acontecem comigo. Só que eu tenho consciência e eu tenho mais percepção. Mas não que, eu sou imune a isso. Claro que não. Uma vez, era no meio da tarde, eu tava muito cansada. E eu ia ter uma sessão de 2 horas, eu ia fazer um processo de coaching que demora mais ou menos 2 horas, uma sessão individual comigo. E aí eu falei, eu tô cansada, eu preciso descansar antes dessa sessão. E aí eu deitei e fui dormir 30 minutinhos, coloquei o timer de 30 minutinhos, mas me ligaram no meio do sono. E era quem? Minha mãe ou alguém da minha família, não me lembro quem era. E aí eu atendi, e aí eu não me lembro quem era alguma mulher, não sei se era minha tia ou minha mãe. Pronto, o que você tá fazendo? Eu falei, tô trabalhando. Eu tive vergonha de falar que eu tava descansando. Mas eu deveria ter falado. Por quê? Porque é uma mentira que todos nós contamos. De que trabalhamos 24 horas, que temos que ser imparáveis. E aí a gente vive numa bolha de comparação, que aí você olha para o lado e você fala, cara, tá trabalhando 24 horas. Fulana tá trabalhando 24 horas. Ciclano tá trabalhando 24 horas. Eu não tô, eu sou uma preguiçosa, eu sou uma folgada. E aí você começa com essas chibatadas. Isso só acontece por causa do excesso de comparação. Então aprenda a ser vulnerável. Hoje em dia, se me ligam, eu tô dormindo no meio da tarde. O que você tá fazendo? Dormindo. Folgada nada. Vou trabalhar até tal hora. E folgada nada. É o meu momento de descanso. Hoje eu tenho consciência e força para falar isso, porque dá uma sensação de ser folgada. Dá uma sensação de, mas todo mundo tá fazendo, eu não. Mas não, porque agora tá na hora de você descansar e de você reconhecer a importância disso na sua vida. Por quê? Porque aí, se você ficar que nem um doido trabalhando, na hora que você tá extremamente no seu limite, você quer jogar tudo pro ar. Aí você não precisa descansar 30 minutinhos, como seria anteriormente. Você precisa descansar um dia inteiro, você precisa de 2, 3, 4 dias. E aí, às vezes, 4 dias descansando pode te prejudicar. Mas meia horinha prejudica ninguém nem a pau. Faz sentido, gente? Essa pode parecer ser o quinto passo, quando eu estava estruturando os 5 passos, porque sou eu que estruturo essas coisas, né? Eu falei, não, tem mais um passo, tem mais um passo. E aí me veio isso em mente. Eu falei, cara, isso é tão simples, mas eu acho que é a parte que a maioria das pessoas pecam. Porque é fácil saber que a gente tem que ter um clareza do porquê bem definido. É fácil saber que a gente tem que ter um plano com objetivos, com metas pequenas. A reavaliação é algo que não é tão tradicional, que as pessoas às vezes não fazem tanto, mas ok. A questão também de ser antifrágil é um conceito um pouco novo, mas não é nada absurdo. Agora, o que é tão simples, que é essa questão de ser gentil com você mesmo e descansar, que é de uma simplicidade absurda, normalmente é um ponto que a gente fala, deixa quieto. Esqueci. Precisa mesmo? E aí, você fica ali, travado, pensando em desistir, falando, não vou conseguir. Acabado por dentro, mesmo que você tenha um grande sonho, um grande objetivo. E aí você tem que tirar forças que você não sabe de onde.